pessoal, bom dia. Bom dia, professora Adriana, bom dia a todos. Então, vamos começar oficialmente o nosso encontro de hoje, né? Eu queria primeiro desejar boas-vindas a todos que estão aqui com a gente nessa reunião no Meet, né? Lembrar a todos que o encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube do campus para que outros alunos possam ter acesso ao que a gente discutiu aqui. E esse é o terceiro fórum virtual da diretoria de ensino com os representantes discentes. A ideia desse fórum é ouvir os estudantes para que a diretoria de ensino, toda a equipe da Direne, a equipe da CTP, possa acompanhar de perto, né, as dificuldades e as potencialidades do ensino remoto. E hoje o meu roteirinho está bem enxuto, a gente sempre traz muitas dúvidas que vocês lançam nas redes sociais para poder iniciar aqui a conversa, mas hoje o meu roteirinho está menor. Eu trouxe só 5 perguntas, o top 5 das dúvidas das redes sociais, para a professora Adriana responder com a gente, porque a ideia hoje é ouvir os alunos, né? A gente tem um espaço maior de escuta do que vocês têm do que tem a trazer para a gente. E para quem quiser falar, quem quiser participar aqui ao vivo com a gente, pode se inscrever no chat para falar, que eu vou chamar vocês assim que a gente terminar essas perguntas que eu já trouxe no roteiro. E quem não quiser falar, quem não quiser ligar a câmera para falar ao vivo, pode colocar a pergunta também no chat que eu vou ler aqui, tá certo? Então, professora Adriana, para a gente começar, né, com o nosso top 5 das dúvidas, eu acho que o tema que a gente tem recebido mais perguntas nas redes sociais é sobre a questão dos tablets. Como é que está a aquisição, a distribuição? Conta para a gente um pouquinho de como é que está esse processo. Oi, Manu. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, né, de saúde, seus familiares também. Né, e vamos lá, mais um encontro aí com os alunos, espero que seja bem produtivo, né, e que vocês tirem as dúvidas de vocês e que também levem para a comunidade discente, né, informações que são importantes para o andamento, né, da instituição, do semestre, né, e do campus como um todo, tá? Manu, com relação ao tablet, eu acabei de receber uma portaria, né, verdinha, eu ainda não tive nem tempo de digerir direitinho sobre essa portaria do tablet, da reitoria nos informando que já foram definidos os critérios para a distribuição dos tablets, tá, por campus. Aí, um dos critérios que eu percebi aqui com relação à distribuição, por exemplo, por curso, né, terá direito a distribuir no cursos que tiverem mais de 50 alunos matriculados, né, que são o caso dos nossos cursos, todos os cursos do Campus Fortaleza têm mais de 50 alunos, ou seja, todos os cursos serão contemplados, e aí tem os critérios econômicos, tá, e aí, pelo que eu me recordo também, li muito rápido, gente, antes de entrar aqui na reunião, porque eu acabei de receber essa resolução, a questão da renda, né, per capita da família. Aí, no caso do tablet, será para alunos que a renda per capita familiar é de até meio salário mínimo, é o primeiro critério, tá? Se a gente não conseguir distribuir todos os tablets dentro desse critério, aí eles vão abrindo mais possibilidades, né? E o primeiro critério é a renda familiar per capita meio salário mínimo, alunos que não têm tablet, né, não tem declarado que tem tablet ou celular que possa acompanhar as aulas, é realmente para aqueles alunos que estão tendo dificuldades, porque não tem nenhum equipamento para acompanhar. Então, é a renda familiar per capita de meio salário, alunos que não têm dispositivos para acompanhar as aulas, deixa eu me lembrar mais, e aí tem uma distribuição em termos percentuais, entre alunos que estão no primeiro semestre, alunos mais de início de semestre, e alunos mais de final de início de curso e mais para final de curso. Então, priorizando também aqueles alunos que vão ficar mais tempo ainda na instituição, que estão precisando ainda de mais tempo para concluir. Então, tem um percentual, que eu não decorei ainda, mas é mais ou menos, se eu não me engano, 40% para ingressante, tem uma distribuição. Que essa distribuição pode ser alterada conforme a necessidade de redistribuição. Outra coisa são alunos que estudaram sempre em escolas públicas, né, ou em particulares, mas que eram bolsistas, né, porque a gente sabe que tem alunos que são
de baixa renda, mas que conseguem bolsa de estudo em particular, em escolas particulares. Então, para esses alunos também entrariam nessa condição de ter direito, tá? Então, alunos que estudaram a vida inteira em escola pública ou alunos que estudaram em escola particulares, mas que eram bolsistas. Então, esses são os critérios que eu me recordo aqui, tá certo? Mas como realmente está bem, eu acabei de receber a portaria, não quero entrar tanto em detalhes com relação a isso. Mas a gente vai receber, pelo que está também na portaria, até o final do mês. Parece que vai sair essa distribuição dos tablets por campus. E aí é que eu queria reforçar com os alunos que às vezes as informações chegam, como a professora Adriana está falando, assim, aos poucos. Então, às vezes vocês perguntam a gente nas redes sociais, a gente ainda não tem a informação toda, né? Mas agora que chegou a portaria, chegou a informação quentinha que a professora Adriana trouxe para a gente, né? A gente vai fazer matéria, vai divulgar nas redes sociais, vai aprofundar as informações à medida que elas forem chegando, mas acho que são novidades bem quentes, né, para a gente começar a reunião de hoje. E o segundo tópico que a gente tem recebido ainda bastante perguntas é sobre os chips, né? Como é que estão os chips de Fortaleza? A gente já distribuiu tudo que tinha direito, tudo que foi destinado a Fortaleza, como é que estão os chips? Manu, é o seguinte, nós tivemos mais de 1.000 solicitações de chip, mais de 1.000 alunos solicitaram. Nós já estamos de posse de todos esses chips e estamos fazendo entrega. Nas primeiras semanas, nós tivemos mais procura, mas a gente ainda está com bastante chip para ser entregue, que está no campus. A gente está entregando todas as manhãs, né? Está com a equipe da recepção agora de 8 às 12, que fica no gabinete do professor Eduardo. Então, o aluno que quiser ir buscar o chip, ele se identifica lá na recepção do aluno, né? E aí ele é encaminhado lá para o gabinete, onde as recepcionistas estão fazendo a entrega também do chip, dentre outras coisas que elas estão trabalhando, né? Então, como está bem agora esporádico a busca pelo chip, está bem tranquilo para quem quer ir buscar, não está tendo fila nem nada, é chegar, se apresenta na recepção, a recepção do aluno, não é aquela recepção principal, é a do aluno, e aí o pessoal da vigilância encaminha o aluno para o gabinete, que é onde está sendo feita a entrega, tá? Mas a gente ainda está recebendo esporadicamente um ou outro aluno pedindo ainda chip, né? Nas últimas semanas, eu acho que na semana passada eu tive 2 solicitações, nessa semana eu tive 1 solicitação, então eu acredito que a gente não vai mais ter procura de chip, mas a gente ainda tem bastante chip para entrega, né? Então a gente pede que os alunos que de fato venham buscar os chips, porque, né, é um recurso público, a gente está pagando para a operadora, então é interessante, né, que os alunos que de fato pediram, que eles venham buscar, né, os chips que já estão disponíveis. Então, o aluno recebe o chip, ele já está liberado para utilização na internet. E aí, lembrando que são os alunos que já foram contemplados pelo chip, não é isso, professora Adriana? Exatamente, mas quem ainda precisa de chip ainda pode pedir. Então, envia um e-mail para aquele e-mail aluno.fortal@ifce.edu.br solicitando o chip. Aí tem que informar o nome completo, número de matrícula, CPF do aluno, o nome do curso, né, e diz que deseja, né, receber o chip. A gente ainda está recebendo solicitação, tá? Mas só para colocar para vocês que a gente não está mais nem tendo procura, tá? Mas a gente ainda recebe quem precisa de chip pode, por exemplo, se tiver algum aluno que não tenha aderido ao ensino remoto, né, para esse semestre 2020.1, no semestre 2020.2, quando ele for fazer a matrícula, entendendo que o semestre 2020.2 inicia remoto, então o aluno que se matricular nas disciplinas 2020.2 já está aderindo ao ensino remoto, tá? Então, esse aluno que se matricular em 2020.2 e que não tinha feito retomada em 2020.1, ele pode solicitar o chip também. Tá certo? E esse é justamente o nosso próximo tema de pergunta, né? Matrícula, rematrícula, ajuste. Sempre tem muitas dúvidas, né? O que a gente tem em relação a esses calendários, a essas datas? O que a gente já pode adiantar hoje aqui na reunião? Pronto. A gente tinha feito uma reunião se não me falha a memória, ali pelo dia 3 de junho, onde nós havíamos fechado o calendário para o semestre 2020.1 e uma prévia para o calendário 2020.2, com possibilidades de ajuste, conforme a gente avaliasse o decorrer do semestre, né, que foi dado continuidade, o semestre 2020.1.
A gente está fazendo reuniões, hoje eu tenho uma reunião com a gestão de ensino, quando eu falo gestão de ensino, são 30 coordenações de curso, 7 chefes de departamento e uma coordenadoria de área, que é a área da educação física, então, ao todo, são 38, né, gestores além de mim, para a gente rediscutir a possibilidade de ajuste da proposta que a gente tinha feito de calendário para 2020.2. Então, hoje a gente vai estar discutindo sobre isso, e possivelmente, dessa semana para a próxima, a gente já vai fechar, de fato, esse calendário 2020.2, tá? Que provavelmente se mantém o retorno, o início do semestre, ou 30 de setembro, ou no comecinho de outubro, tá? Isso a gente já vai fechar no nível de gestão. E aí, professora Adriana, você até já adiantou que o semestre 2020.2, ele começa remoto, né? E essa é outra dúvida muito recorrente nas redes sociais. O 2020.2 vai ser remoto? A gente já tem alguma previsão de reiniciar, de retomar, na verdade, o presencial? Manu, o semestre 2020.2 inicia remoto, a gente não tem ideia se ele vai ser concluído remoto, mas que o início será remoto, isso já é fato, tá? Então, o início do semestre é remoto e, muito provavelmente, até 31 de dezembro, que é o que a gente tem, né, de liberação do MEC para ensino remoto e também para se trabalhar não mais com dia letivo, mas sim com carga horária da disciplina, a gente tem até 31 de dezembro essa autorização, tá? Então, ainda até 31 de dezembro, nós temos a liberação para trabalhar de forma remota, né, educação com ensino remoto, e é o que a gente imagina que vai de fato acontecer, né? Então, de fato, o início a gente sabe que é remoto, a conclusão dele ainda não se sabe, tá? Aí, previsão para o fechamento de 2020.2, nessa proposta inicial que nós havíamos feito, que a gente vai rediscutir hoje sobre isso, né, avaliando o andamento do semestre, como é que está evoluindo, a questão de carga horária dos professores, acúmulo também para os alunos, a gente vai estar fazendo uma análise, né, da conjuntura desse período do semestre 2020.1, para reavaliar o período para 2020.2. Então, o que estava de proposta era para encerrar 26 de dezembro, tá? Porém, a gente está analisando, a gente vai ter essa primeira reunião hoje, aliás, primeira não, já tivemos várias, né? Mas uma reunião para lançar uma proposta mais ou menos de ajuste desse semestre, e aí, possivelmente, até a próxima semana, a gente fecha a previsão para a conclusão do semestre 2020.2. Então, não quero fechar muito aqui com vocês uma data, porque pode ser que a gente faça uma alteração. Então, o que estava era para encerrar 20 de dezembro, mas pode ser que se altere, tá? E aí, professora Adriana, você estava comentando que é uma decisão que é coletiva, né? Não é só da diretoria de ensino, são todos os coordenadores de curso, chefes de departamento, mas, assim, a gente também tem recebido nas redes sociais algumas críticas que achando que esse 2020.2 está muito espremido, muito curtinho, né? Que a gente não está trabalhando os dias letivos, a gente está trabalhando a carga horária, né? E o conteúdo. Aí, então, tem uma possibilidade, vocês ainda estão avaliando estender um pouco mais o semestre? E por que terminar em dezembro, né? É por conta dessas resoluções que você comentou do MEC? Com relação à conclusão ainda em 2020, né, do semestre de 2020 se encerrar ainda em 2020, foi pelo que a gente tem de autorização do MEC para se trabalhar não mais a questão dos dias letivos, dos 100 dias letivos por semestre, que é o que se tem normalmente, mas de ter a obrigatoriedade de concluir a carga horária e o conteúdo das disciplinas. Então, até 31 de dezembro, a gente tem essa possibilidade, né? Então, o que nós pensamos? A questão da integralização do curso, para que os alunos que são, por exemplo, alunos concludentes, consigam, de fato, concluir o curso ainda dentro do período letivo, para poder participar, né, do mundo do trabalho, tá, se formar, os alunos, por exemplo, do curso técnico integrado, que participam de Enem, de SISU, né, para que eles possam, né, vir a pleitear uma vaga numa universidade. Então, por conta de toda essa situação, de todo esse contexto, a gente tinha fechado essa proposta, né? Inclusive, a gente está sendo procurado por alunos de P7, de integrado, pedindo que se mantenha o calendário para eles, para concluir em dezembro, porque eles farão Enem, né?
e estão pleiteando entrar em uma universidade no começo do ano, então que eles não querem que ocorra alteração para eles, algumas turmas de P7, né, de integrado, que farão P8 no 2020.2, então eles não querem que tenha mudança do calendário, querem terminar em dezembro, né, então isso aí a gente está tendo, tanto a gente tem manifestação para quem quer estender mais, como a gente tem manifestação para quem quer concluir, né, e eles estão fazendo abaixo-assinado também, porque eles querem concluir esse ano, porque querem, né, se preparar também melhor para ingressar numa faculdade, ou outros que têm alguma possibilidade de emprego, enfim. São essas questões que a gente está discutindo ainda para poder fechar direitinho. A gente vai entrar agora nas perguntas do chat aqui, e vai começar a abrir a palavra para os representantes discentes, né? O Guilherme Martins perguntou a previsão de encerramento, a professora Adriana já respondeu que era 26 de dezembro, mas que eles ainda estão discutindo, né? A Tainara é a nossa primeira inscrita. Tainara, eu vou já te chamar para fazer a fala, você pode ligar a câmera e o microfone, se você já estiver disponível para poder falar agora. Pronto, eu vou ligar só o microfone, tá? Só para fazer mesmo uma pergunta. É porque, pronto, a gente está tendo alguns problemas por conta das aulas, certo? Eu faço subsequente em eletrotécnica e os meus colegas, como eles trabalham, né, já são um público que já tem família, casa, e não estão conseguindo assistir às aulas online, e os professores estão fazendo as provas de forma remota, ou seja, durante a aula, 2 horas de prova durante a aula, e eles não estão conseguindo fazer as provas. E no caso, tem professores que só aceitam fazer a segunda chamada, caso leve alguma declaração de que você estava no trabalho ou alguma outra coisa que comprove que você não estava, como, por exemplo, doença, que é atestado, que ele fala. E a gente também está com outro problema no caso dos professores. O nosso professor de física, ele não está dando aula, ele jogou uns links no Classroom e ele não tem diálogo dele com a gente faz perguntas para tirar dúvidas, a gente não consegue, não tem nenhum acesso a ele. A gente escreve no mural fazendo perguntas a ele, ele não responde. E ele não fez nenhuma prova, nenhuma avaliação, nada, não conversou com a gente a respeito de nada. Não dá aula no Google Meet, só colocou uns links de aula e disse que era para a gente assistir, sendo aulas já gravadas por outros professores, e disse que era para a gente assistir. Isso é tudo que a gente não sabe como é que vai ficar essa disciplina, não sabe o que vai ser feito, as aulas já têm o quê? Menos de um mês, né, para acabar esse semestre, e a gente não tem nenhuma notícia desse professor. Eu já falei com o coordenador também do nosso curso, a saber a respeito, mas ele também disse que está aguardando informação do professor para resolver isso. Aí a gente fica meio sem como saber, os meninos sempre me perguntam se vai ter aula dele, eu nunca sei dizer, né? Porque realmente ele não fala nada pra gente. E tem também uns alunos reclamando da quantidade de atividades que está sendo passada. Eles não estão conseguindo acompanhar todas as atividades. E como eles trabalham, né? Os professores estão passando também bastante seminários, trabalhos, e realmente está tendo uma dificuldade bastante deles de responder essas atividades no caso da presença, né? Era só isso que eu tinha mesmo para falar, gente. Bom dia. Obrigada, Fernanda. Vou passar agora para a professora Adriana. Se a equipe da CTP também quiser complementar alguma coisa, junto com a fala da professora Adriana, também está aberto o microfone. Obrigada, Tainara, pela sua fala, né? E assim, realmente me causa surpresa essa manifestação, porque eu não recebi essa informação, mas eu gostaria só que você, pelo menos, me anotasse aqui no chat qual é o teu semestre, para eu entrar em contato com a coordenação do curso e também entrar em contato com a coordenação da área de física,
para verificar o que está acontecendo, porque as aulas elas podem ser assíncronas, né? Então, o desenho de como serão as aulas, se serão síncronas ou assíncronas, é o professor que faz, porém, ele tem que ter atendimento ao aluno, ele tem que estar disponível para estar tirando dúvida dos alunos, isso daí, se ele estiver, né, como você está colocando, conduzindo dessa forma, ele está equivocado, e aí ele tem que ser orientado. Então, para isso, eu tenho que entrar em contato com a coordenação do curso e com a coordenação lá da licenciatura em física, que é quem lota os professores. Mas aí, eu vou anotar aqui no chat, o e-mail que a gente está dando assistência aos alunos, tá? Que é aluno.fortal@ifce.edu.br. Por gentileza, você me manda um e-mail nesse e-mail aí, e escrevendo o nome da disciplina, qual é o semestre e o seu curso, identificando, tá? Não há necessidade de você se identificar, caso você não queira, mas eu preciso saber exatamente onde é a situação para eu tentar resolver, tá bom? Com relação às atividades, à questão das provas, né, de fato, o professor ele pode fazer a prova ele pode fazer a prova no horário da aula dele. Então, se o aluno se matriculou numa disciplina que ela é ofertada de 7h30 às 9h30 da manhã, então o professor ele pode aplicar uma prova naquele horário, tá certo? Se o aluno tem alguma dificuldade, ele solicita a segunda chamada igual a gente tinha no presencial, mas o professor também pode fazer a prova no horário da disciplina, tá certo? Então, com relação a isso, o professor não está errado em aplicar a prova no horário da aula dele. O que não é interessante é que ele aplique uma prova, por exemplo, no horário que não é o horário da aula dele, e que ele está fazendo para fechamento da carga horária da disciplina, utilizando um outro horário, tá? E aí, nesse horário, ele aplicando a prova, porque aí, de fato, o aluno pode estar no trabalho, nas suas outras atividades e não conseguir. Mas, se você teve alguma dificuldade, porque foi o acesso à internet, você não conseguiu naquele horário acessar a internet, você faz a solicitação de segunda chamada, igual a gente tinha no presencial. A gente tem o formulário do aluno, ele está disponível, tem até uma matéria na página do campus, depois a Manu pode reforçar isso aí com vocês, que está disponibilizando o formulário do aluno, para o aluno solicitar a segunda chamada, colocar atestado médico, né, da entrada com atestado médico, aqueles protocolos normais que a gente já tinha no presencial. Isso a gente está fazendo de forma remota também. Então, vocês preenchem esse formulário com a solicitação de vocês, ele está disponível na página do campus, e vocês enviam para o e-mail protocolo.fortaleza@ifce.edu.br, que também está nessa matéria informação, tá certo? Então, se o aluno teve algum problema, foi acesso à internet, né, era uma prova que era num horário que não era o horário da disciplina e que ele estava em alguma atividade de trabalho, alguma coisa, ele pode justificar, sim, a coordenação do curso que avalia, não é o professor da disciplina que avalia, quem avalia é a coordenação do curso. A coordenação do curso deferindo, o professor aplica a prova, tá certo? Então, o professor não pode dizer que ele não vai aplicar a prova, quem define se o aluno vai fazer a segunda chamada ou não é a coordenação do curso, tá certo? Vai seguir agora com as perguntas. A próxima inscrita é a Thaís Campos. E aí eu ia pedir também para quando vocês forem falar, dizer qual é o curso, né? A Tainara até comentou que era subsequente da eletrotécnica, mas só para a gente poder ir acompanhando aqui melhor. Bom dia, meu nome é Thaís Campos, eu sou uma das líderes de sala do P1 de Química, o Integrado de Química. Eu gostaria, antes de tudo, de citar uma parte do ROD, que eu acho pertinente citar, que é o artigo 173, inciso 1 do ROD, para salientar a desumanização do ensino e essa impessoalidade que foi implementada, pois esse mesmo inciso diz que o IF ele proporciona tanto a formação profissional quanto a formação humana. E só nesse período, que não é nem um mês de ensino, só o P1 de Química desse ano, que é a nova grade de 3 anos, já possui 75 atividades e são 18 ou 19 atividades por semana. Muitos professores estão reclamando de exaustidão, os alunos não estão compreendendo o conteúdo direito, a quantidade de dúvidas é absurda.
também tem as provas que não são realizadas com o devido preparo que o Instituto Federal deveria proporcionar, além da pressa que se tem para dar os conteúdos. Ninguém está entendendo nada, não estão entendendo nada, além da quantidade exaustiva de aulas e atividades. E também tem a falta de tempo para a família, porque por mais que a gente tenha que fazer as atividades, é a nossa obrigação, certo? Mas muitos alunos não conseguem mais ter um tempo para aproveitar com a sua família, que é algo essencial, tanto em um ensino, quanto até mesmo em um ambiente profissional de trabalho. E antes da professora Adriana falar, responder sobre esses assuntos, eu queria passar a minha fala para o Denis Kelvin, que ele é o segundo líder do técnico integrado de Química do P1, da nova grade, e vai complementar o que eu estou falando, se possível. Bom dia, o meu nome é Denis Kelvin, como a Thaís já falou, sou o P1 de Química. Só queria complementar a fala da Thaís com alguns exemplos do pessoal da nossa sala. Só salientar que a gente é estudante, sim, devemos cumprir com as nossas obrigações, mas nem todas as pessoas têm só essa obrigação, tem pessoas que têm mais algumas obrigações. Como tem algumas pessoas na nossa sala que está com a mãe grávida, precisa ajudar ela nos serviços domésticos, quando o seu irmão nascer vai ter que cuidar do seu irmão. Tem pessoas que estão com um pai que já sofreu 2 acidentes, tem problema no ombro, problema para se locomover, precisa também fazer as atividades domésticas, cuidar do seu pai, e essa mesma pessoa tem um trabalho também, uma loja com 2 funcionários, e mesmo com os 2 funcionários não está conseguindo dar conta da sua loja e dos seus estudos. E também um exemplo que seria o meu caso, que eu também sou jovem aprendiz, estou trabalhando, mas no caso, desde o dia 27 de julho, quando começou o ensino remoto, eu não estou trabalhando porque não tem condições, todo o meu tempo é só para as atividades e provas da escola. E não só isso, mas muitos exemplos. Eu queria saber uma posição do IFCE, se eles poderiam estender os prazos, ou mesmo ajudar a gente, porque não é uma coisa impossível. A gente consegue sim terminar as atividades e fazer, mas fica aquela coisa meio corrida e o conteúdo, a gente não consegue aprender em si o conteúdo. E mesmo que a gente consiga terminar as atividades, tudo bem, mas o conteúdo que a gente teria que ver no primeiro semestre, que a gente é química no caso, quando a gente estiver no laboratório, tendo que usar todos os nossos conhecimentos em química geral, será que a gente vai conseguir aplicar esses conhecimentos que tão impostos agora de forma tão rápida? Tem pessoas que tentam tirar dúvida no conteúdo, só que na próxima aula já é outro conteúdo. Está com aquela dúvida no conteúdo básico, não consegue passar para o próximo conteúdo. Queria saber se o IF poderia ajudar a gente. Professora Adriana. Olá, Thaís e Denis, tá? Com relação a essa densidade de atividade semanal, isso a gente já tem conversado com os professores, que o que se coloca que o professor pode solicitar pelo menos uma atividade semanal para contabilizar a frequência da semana, né? E a gente tem orientado que eles não peçam uma atividade por aula, mas é uma atividade semanal, e assim diminuir a densidade de cobrança de atividade para vocês, o que de fato tem pesado, né, para os alunos. Mais uma vez, com relação ao calendário 2020.2, que é o que a gente vai discutir, tem uma reunião hoje à tarde para discutir, eu ainda não posso fechar nada com vocês agora, né, e só colocar para vocês que sim, a gente está recebendo, né, as observações, as considerações de vocês, que são pertinentes, tudo isso está sendo considerado, a gente está discutindo em nível de gestão, tá? Sempre o semestre para frente, ele sai como uma proposta, mas a gente precisa reavaliar o que nós tivemos no semestre em andamento para poder ajustar o próximo, tá certo? Então, para isso, a gente está fazendo reunião para fazer ajuste para o próximo semestre, tá certo? Então, eu não tenho como fechar ainda com vocês o que vai ser para o segundo semestre, mas o que provavelmente eu tenho como dizer para vocês é que nós teremos ajustes, tá? Mas como de fato vai ficar, eu ainda não tenho. Tá certo? Se a gente já pode, numa próxima reunião nossa, discutir sobre como de fato ficou e o porquê ficou de cada coisa. Então, as coordenações estão sempre em contato com vocês. A Thaís e o Denis são alunos da Química, o coordenador é o professor Pedro, né? O professor Pedro está sempre interagindo. Nessa reunião hoje à tarde, ele estará presente na reunião, representando os alunos do curso técnico integrado em Química.
Então, manifestem-se a partir dos coordenadores também de vocês, para que eles nos tragam os anseios de vocês, as sugestões de vocês, para que a gente possa discutir. Essa definição dos calendários, ela está sendo feita pela gestão de ensino, e quando eu digo gestão de ensino, eu incluo os 30 coordenadores de curso, tá certo? Adirem, normalmente a gente faz uma proposta, e a gente lança uma proposta na reunião, eu abro o espaço para que os representantes de cursos, coordenadores, né, os professores, os chefes de departamento possam lançar também propostas, aí eles lançam a proposta, a gente coloca em votação, a proposta que sair vencedora é a que a gente aplica. Então, não necessariamente é a proposta inicial que a Direm colocou, tá certo? Mas é o que a gente aplica com base em que eles são os representantes dos alunos e são os representantes dos professores do curso. Então, eles estão mais lá na ponta, próximo do nosso público, que são os alunos, sobretudo, para trazer essas informações no momento da discussão, tá certo? Então, aí, com certeza, a gente, hoje à tarde, na nossa reunião, a gente tem reunião às 15 horas, essas coisas serão discutidas, tá bom? Professora Adriana, mas só para ficar claro, né? Vocês vão discutir ajuste no calendário de 2020.2. Esse semestre está em andamento, vocês já estão fazendo ajuste com os docentes sobre o volume de atividades, mas o cronograma está mantido, né? Só para ficar claro. 2020.1 encerra dia 19 de setembro, tá? E a gente está discutindo o segundo semestre. Com base no que a gente está percebendo do primeiro semestre, o que a gente pode ajustar para melhorar no segundo semestre. É isso que a gente está discutindo, está analisando, tá certo? O semestre em curso é mais complicado a gente fazer ajuste, porque a gente faz uma avaliação do que está agora e ajusta para o próximo semestre. Situações pontuais de professores que estão tendo alguma prática que não deveriam, que os alunos estão sentindo alguma dificuldade, sempre se reportar ao coordenador do curso. Então, a orientação é se reportar ao coordenador do curso. Eu sei que o professor Pedro, ele participa, no caso da Química, né? Ele participa de grupo de WhatsApp do P1 ao P8, então ele está interagindo com os alunos, e aí sempre colocar para ele alguma dificuldade que vocês tenham, tá? Para que ele traga para a gestão no momento da discussão dos calendários, tá certo? Isso, independente se é da grade nova, no caso dos integrados, ou é da grade antiga, tá? A gente também está considerando tudo isso. A próxima pergunta foi o Anderson Rodrigues, que mandou aqui no chat. Ele disse, os professores são obrigados a postar as aulas gravadas? Pois no meu semestre tem um professor que disse que deixaria as aulas disponíveis desde o começo do semestre online, mas até agora não colocou nenhuma gravação no Google Classroom. Ele não identificou o curso, né? Mas aí eu já vou adiantar, como a professora Adriana pediu, para que você também registre isso para o e-mail aluno.fortal, identificando o curso. Aí eu vou voltar para a professora Adriana poder responder a dúvida. Sim, acho que é Guilherme, né? Que perguntou? Anderson, perdão. Sim, Anderson, o professor tem sim que disponibilizar as aulas gravadas para vocês, isso está na nota técnica da Direm, isso está nas resoluções que saiu da PROEM, que o professor deve disponibilizar a gravação, porque o aluno pode assistir uma aula que ocorreu de forma assíncrona, o aluno pode assistir depois, né, entendendo da realidade das famílias, e que, como já se colocaram aqui, alguns alunos têm que ajudar o pai, a mãe, e que, de repente, naquele horário não pode assistir, mas a aula tem que estar disponível para que ele possa assistir em outro horário. E que aquela atividade semanal contabiliza a frequência. Então, o aluno não pôde estar presente numa aula síncrona, a entrega da atividade contabiliza a frequência daquela semana. Mas para que ele faça a atividade, ele precisa assistir a aula, então ela tem que estar disponível sim. Aí seria interessante que você nos enviasse um e-mail, como a Manu colocou, eu já reforcei antes, para o aluno.fortal@ifce.edu.br, informando qual é a disciplina, né? Você colocou aqui que é P5 de eletrotécnica, mas aí é importante que identifique qual é a disciplina. E só para colocar para vocês, nós temos no Campus Fortaleza 1.800 diários. Então, nós temos rodando, mais ou menos, no mínimo, mais de 1.500 disciplinas rodando no Google Classroom. Então, é muito complicado para a gente estar acompanhando dentro do Google Classroom todas as disciplinas, porque são
quase 1.800 disciplinas rodando no Google Classroom. Então, esse contato, a princípio, com o coordenador do curso, né, se o coordenador do curso não resolve, e aí vocês, então, enviam um e-mail para a gente, né, no aluno.fortal, que a gente entre em contato com o professor e verifica o que está acontecendo. A gente já tinha recebido alguma reclamação com relação a isso, também já de um professor, se eu não me engano, era da eletrotécnica, mas eu não me recordo direitinho, ou foi da mecânica, mas a gente entrou em contato com a coordenação já falou com o professor e já ia resolver a questão. O professor achava que automaticamente ficava disponível para a turma. Ele se equivocou, apesar da gente já ter feito várias orientações, ter feito formação para os professores, mas acontece de um professor ou outro se equivocar. Então, ele achava que automaticamente ficava disponível para a turma, por isso que ele não estava postando. Então, pode ser o que esteja acontecendo com esse professor. Então, eu preciso identificar para poder entrar em contato e resolver a situação, tá bom? E aí, assim, a gente às vezes precisa da solidariedade, né? Como os professores também estão aprendendo a utilizar a ferramenta, como a professora Adriana falou, às vezes alguma chavezinha, alguma conexão que ainda não está funcionando plenamente, mas que a gente é capaz de ajustar. Eu vou seguir aqui a ordem das inscrições, né? O próximo inscrito é o Guilherme, e depois do Guilherme é o Isaac, só para vocês poderem se preparar para a fala. Oi, bom dia. Na verdade, eu tenho algumas dúvidas. A primeira dúvida é sobre o kit alimentação. Alguns alunos foram inscritos no kit alimentação, mas eles não receberam e-mail do IF para marcar a retirada. O segundo dúvida dos alunos... eu sou do P7 de Química. Das dúvidas dos alunos é sobre se o auxílio emergencial do IF vai se estender e também sobre o estágio remoto. Por exemplo, eu sou P7, né? Vou pro próximo período P8. E se caso não volte, né? Eu consigo me formar sem um estágio ou sou obrigatoriamente ainda continuo tendo que pagar o estágio? Obrigado. Essas perguntas, elas são mais da pasta da diretoria de extensão. Eu vou passar para a professora Adriana ver o que ela consegue responder e daqui a pouquinho eu tento complementar também. Professora Adriana. Certo. Guilherme, bom dia. Guilherme, do kit alimentação, eu de fato não tenho conhecimento de como é que está sendo a logística disso, né, porque é a gestão máxima do campus, né, o professor Eduardo, com a diretoria de extensão, que é o professor Edson, então eu vou ficar te devendo essa, porque não é da minha pasta, tá bom? Mas depois a gente, acho que a Manu marca com o professor Edson alguma coisa para ter um momento desse com vocês também. Com relação ao auxílio emergencial, que eu sei que eram algumas parcelas já definidas. Esses recursos do auxílio emergencial são recursos do campus. Então, o que o campus fez? Isso também não é minha pasta, mas esse eu tomei conhecimento. Então, nós tínhamos de recurso que era, por exemplo, da merenda, como a gente não está tendo atividade no campus e a merenda escolar, esse recurso ele foi convertido em auxílio emergencial, né? Então, já foi um recurso de um período que a gente já sabia que não se teria a aula e que poderia reverter. E aí, tanto foi revertido em auxílio emergencial, quanto em kit alimentação, tá certo? Então, a gente não tem como, eu imagino, tá? Mas aí, como não é minha pasta, de fato, teria que ser o professor Edson, como estender alguma coisa desse período, porque é um recurso que foi remanejado, né, de uma área para outra, entendendo que o fim é o mesmo, né, que é atendimento ao aluno, né, então a alimentação era para aluno, então isso também foi o que foi possível fazer, tá, mas isso aí, de fato, para quem pode falar com mais propriedade sobre isso é o professor Edson da Direx, tá certo? O estágio remoto, a gente já está com a resolução que aprova o estágio remoto para alunos, né, que têm o estágio obrigatório e que precisam concluir, para integralizar o curso, precisam realizar o estágio remoto. Isso já foi aprovado. No caso do técnico integrado em Química, eu posso te dizer que o colegiado aprovou o estágio remoto, já nos enviou para a DIREM a ata da reunião e o anexo 2, que é um anexo que ele delineia como é que é possível, né, a questão da realização do estágio remoto. Isso já está aprovado. Os alunos que são P7, P8 e demais semestres que queiram realizar estágio remoto, que tenha surgido alguma possibilidade de realização do estágio remoto, pode fazer,
tá? E já está liberado também estágio presencial para estágio obrigatório para aquelas atividades que o governo do estado já liberou. Então, as atividades que o governo do estado tenha liberado para que ela possa voltar presencialmente, né, os alunos também estão podendo estagiar presencialmente, tá certo? Então, a gente já tem, aí tem que ver direitinho, porque isso também é setor de estágio, é Direx, né, mas a gente já tem várias atividades industriais que o governo do estado já liberou. Então, o aluno que consegue estágio nessas empresas, o presencial, eles também podem contabilizar já como carga horária de estágio, tá bom? Isso aí já está liberado. Aí a gente vai marcar um momento, como a professora Adriana sugeriu, com o professor Edson, para tirar essas dúvidas. O que a gente pode complementar é que, assim, a alimentação no campus, ela tem duas fontes de recurso, né? Ela tem uma fonte de recursos que é do auxílio estudantil, como a professora Adriana comentou, isso foi redirecionado a todos os alunos no auxílio emergencial, e tem uma outra fonte de recursos que é destinada mais aos alunos dos cursos técnicos, né, integrados ou subsequentes, que é da educação básica, e que são os kits que estão sendo distribuídos agora, né, então, como são recursos no fim das contas, tudo para a gente é alimentação, mas como a natureza do dinheiro é diferente, então eles reverteram em ações diferentes, né, e aí a gente se compromete de conversar com o professor Edson, de marcar um outro momento com vocês, e os alunos que foram selecionados, eles receberam um e-mail avisando as datas, que a Emily até já comentou aqui no chat com vocês, para os alunos estarem recebendo esse kit aqui no campus. Aí vamos seguir a inscrição. O próximo é o Isaac. Pronto. Sou aluno do curso de licenciatura em matemática aqui no campus, e eu tenho algumas dúvidas, assim, para tirar, né? Hoje apareceu um aluno, assim, para conversar comigo. Ele ele não ficou sabendo da adesão do ensino remoto, etc. Eu queria saber se ele ainda poderia, digamos, que aceitar o ensino remoto, assim, para o próximo semestre, como é que seria isso. E também em relação, parecido com o que foi perguntado anteriormente, só que no meu caso é um pouco diferente, né, que é em relação às cadeiras de estágio. No meu curso já funcionam como componente mesmo curricular, né, uma cadeira do curso, as cadeiras de estágio. E acabou que, pelo planejamento e tal, também o Conselho Nacional de Educação demorou um pouco mais para aprovar que essas cadeiras acontecessem remotamente, acabou que também essas cadeiras de estágio, elas acabaram por demorarem para começar de fato, né? Aí algumas do meu curso, elas estão tendo uma carga horária, assim, muito grande, chega a ser, assim, de 70 horas, ou então 100 horas, para ser concluído em menos de um mês. Aí eu queria saber o que é que pode acontecer em relação a essas cadeiras, se tem como professor, assim, digamos que fechar diário com pendência para terminar no próximo semestre. E também em relação ao acompanhamento, assim, de algumas disciplinas, por exemplo, eu estou fazendo aqui estou fazendo uma cadeira no meu curso que às vezes o professor ele acaba, digamos que faltando um pouco assim no bom senso, sabe? Eu sei que geralmente curso de graduação, às vezes o professor ele acaba dando, digamos que uma autoridade maior para o aluno em relação a realizar estudo individual e etc, que é normal, mas que às vezes ele não, digamos que respeita muito a disponibilidade do aluno. Ele esse professor, né, ele soltou um PDF no ambiente da sala de aula no sábado, ele já quer aplicar uma prova na quarta-feira, que vai cobrar esse mesmo assunto do PDF que ele soltou e que ele mesmo assim nem explicou, sabe? Eu sei que em relação às atividades, o prazo mínimo que o professor pode dar de entrega é de uma semana, mas eu acho que para a prova isso não se aplica. Então, acho que, não sei, nesses casos talvez seria interessante rever esse regulamento específico do ensino remoto, e que eu saiba, parece que ele meio que está autorizado a fazer isso, e é algo que, pelo meu bom senso, assim, não era. Infelizmente, já tentei conversar, mas acabou não funcionando. E é isso. Professora Adriana?
Oi, Isaac, bom dia. Isaac, as tuas considerações são bastante pertinentes, viu? Eu vou começar pela ordem do que você falou, tá bom? Com relação à adesão ao ensino remoto, como eu disse para vocês, o segundo semestre ele já vai iniciar de forma remota. Então, a gente não vai mais ter aquele formulário de adesão. O aluno que se matricular nas disciplinas no segundo semestre já está aderindo ao ensino remoto, porque as disciplinas iniciarão de forma remota. No primeiro semestre, a gente precisou fazer isso, porque o semestre iniciou presencial e a gente teve uma mudança no decorrer do semestre, tá? E aí a gente precisou consultar a comunidade, quem tinha condições e quem não tinha, de acompanhar essas aulas remotas. No caso, no segundo semestre, a gente já vai iniciar de forma remota. Então, se vocês, quem tiver condição de estudar de forma remota, né, de dar continuidade, se matricula nas disciplinas, tá? E aí, quem não tiver condições, a princípio, o que a gente tem a gente vai, inclusive, para alunos de subsequente e de graduação, liberar que o aluno se matricule com menos de 12 créditos. Então, o aluno que está, eu não tenho condições, porque normalmente alunos do superior e do subsequente já trabalham, e aí uma densidade de aula maior, isso dificulta por conta do trabalho. E isso nos é permitido pelo ROD, então a gente não pode infringir o que está no ROD, né? É um regulamento. Então, o aluno pode, no caso, no segundo semestre, se matricular em menos disciplinas, no caso do superior, só não pode para o primeiro semestre, porque o que está no ROD também é que o aluno tem que cursar todas as disciplinas do primeiro semestre. Mas ele pode, a partir do segundo semestre, cursar disciplinas de forma esporádicas, né, desde que não tenha um pré-requisito. Aí o aluno pode se matricular, nesse caso, solicitar a matrícula até com menos de 12 créditos, excepcionalmente para esse segundo semestre, por conta da situação da pandemia. Há alunos de superior e subsequente, que é o que nos é permitido pelo ROD. Então, no caso, o aluno que pedir menos de 12 créditos, a gestão máxima de ensino pode deliberar sobre a possibilidade de aceite da matrícula, e a gente já deliberou que vai aceitar, tá certo? Então, aquele aluno que não tinha aderido no primeiro semestre, ele, em se matricular no segundo semestre, ele já está aderindo ao ensino remoto. Se o aluno não quer, de fato, o ensino remoto, ele tem a possibilidade de trancar o curso, tá certo? E aí ele retorna quando a gente voltar no presencial, com todas as condições retomadas normalmente, ele retorna também quando a gente voltar no presencial. Lembrando que quem tranca o semestre sempre tem que ver o período de reabertura de matrícula, que a gente sempre pede de um semestre para iniciar no próximo. Então, caso um aluno peça para trancar o curso, ele tem que ficar atento no período de reabertura de matrícula para ele fazer a solicitação. No caso, para o semestre 2020.2, a reabertura foi até o dia 7 de agosto, né, a reabertura de matrícula. Aí o aluno que se matricular em 2020.2 já está iniciando remoto, tá certo? Então, isso é possível, mesmo o aluno que não tenha aderido no primeiro semestre. Com relação ao estágio supervisionado das disciplinas da licenciatura, em especial, eu posso te falar aí da licenciatura em matemática, que eu recebi um processo do professor Nonato, né, que é o coordenador da licenciatura em matemática, que eles fizeram uma reunião de colegiado e uma reunião com os professores das disciplinas de estágio, que, em especial, eu não me recordo qual é o estágio, que vocês têm estágio 1, 2, 3, né, mas tem um estágio que vocês acompanham os alunos das escolas municipais, e as escolas municipais estão de férias agora em agosto, né, então eles deliberaram em colegiado de que se mantivesse os diários fechados com pendência, mas as disciplinas continuassem, as disciplinas de estágio, que elas pudessem continuar até dezembro, as disciplinas de estágio, para que o aluno pudesse contabilizar essa carga horária da disciplina, porque, de fato, é uma carga horária mais elevada, e aí a gente reabre os diários que tinham sido fechados com pendência, e o professor lança as aulas, né, e a frequência e as notas dos alunos, tá certo? Professora, por que não deixa logo aberto esse diário? A gente não pode. O sistema acadêmico, quando chega a data de processamento dos diários, ele processa integralmente os diários daquele calendário. Então, isso é do sistema. Então, ele vai processar os diários, vai fechar todos os diários. Os que tiverem com pendência e que forem ter continuidade, que no caso são esses de estágio, em especial, estou falando da licenciatura em matemática, porque cada licenciatura está deliberando como é que vai funcionar essa questão. Da matemática, eu posso te dizer que a
a coordenação nos enviou esse processo com a ata do colegiado, né, com a participação dos professores de estágio, e eu já deliberei aprovando, tá, de que se fizesse isso. O que não pode é o professor contabilizar duplamente a carga horária, né, o que está sendo permitido é para que o aluno possa integralizar essa carga horária do estágio, tá bom? E eu acho que era só isso, não é? Ah, não, perdão, ele falou alguma coisa de um professor também, que está colocando material muito próximo à data da prova e contando, né, e cobrando que essa matéria fosse também cobrada na prova. Eu te peço, Isaac, por gentileza, que você entre em contato com o professor Nonato, que você especifique um pouco mais a situação, porque, às vezes, quando a gente chama uma reunião para os professores e fala de uma forma mais generalizada, quem está fazendo o seu trabalho direitinho acaba se sentindo, sei lá, né, ofendido, porque está fazendo direitinho, não estou fazendo assim, a senhora tem que falar mais direcionado, falar com quem de fato está fazendo assim. E aí eu te peço encarecidamente que você entre em contato ou com o professor Nonato, que é o coordenador do curso, colocando essa situação direitinho, especificando de fato qual é a disciplina para a gente conversar com o professor, orientar, às vezes é uma questão de uma orientação, né, e também, ou se não for, se você achar que de fato tem que ser a direção de ensino, aí você manda um e-mail também para o aluno.fortal@ifce.edu.br, mas sempre especificando qual é a disciplina, qual é o curso, tá certo? Qual é o semestre, porque para facilitar, para que a gente fale diretamente com a pessoa responsável, tá bom? Eu queria só confirmar aqui que o Luiz e o Vitor retiraram as inscrições porque sentiram-se contemplados com as outras falas, é isso, meninos? Acho que foi o que eu entendi aqui no chat. E aí, o próximo inscrito é o Denis. E eu queria pedir que quem ainda quisesse falar, durante a fala do Denis, se inscrevesse, que eu vou encerrar as inscrições na fala do Denis, tá certo? Denis, eu vou abrir para a sua reinscrição, e aí na fala do Denis, a gente encerra as inscrições para a reunião de hoje, tá certo? Bom dia novamente, professora. Professora, eu queria fazer uma pergunta em relação aos tablets. Na turma, tem alunos que não fizeram pedido do chip, por questões que eles já tenham acesso à internet, mas que não têm um celular de qualidade ou mesmo um notebook para poder acompanhar as aulas. Então, essas pessoas, só para confirmar, essas pessoas não vão poder receber os tablets. E outra pergunta seria, novamente, em relação às atividades, que tem pessoas na nossa turma, uma pessoa já trancou o curso por conta que não está conseguindo acompanhar, e outra pessoa já está pensando em trancar o curso também. Eu queria saber se haveria, novamente, a possibilidade de diminuir um pouco as atividades, e se, já que esse primeiro semestre não está em discussão, se no segundo semestre, ou mesmo nos últimos semestres, haveria a possibilidade de estender, para a gente poder pegar o conteúdo que a gente não pegou nesse primeiro semestre. Porque tem, só dar um exemplo, assim, bem longe, tem matérias como matemática, que a gente iria ver 10 capítulos, a gente está vendo 5 capítulos, o conteúdo está muito quebrado, tirou muito do nosso conteúdo e a gente não está conseguindo acompanhar. Eu queria saber se haveria a possibilidade de estender o semestre para a gente poder acompanhar. E se a senhora poderia repetir novamente as informações que foi dada no início do vídeo sobre questão da rematrícula e novamente do tablet. Peraí, Denis, é porque foram muitas perguntas numa só, eu estou com medo de me perder. Se eu esquecer alguma coisa, você reforça, tá bom? Com relação ao semestre 2020.1, a gente, o que se tem é a manutenção mesmo do calendário, tá certo? Se vocês estão com dificuldade em algum conteúdo, em alguma disciplina específica, você falou da matemática, eu te peço que você, por favor, entre em contato com o professor Pedro e registre direitinho o que é essa situação, para que a gente tente ver com o professor da disciplina o que está acontecendo, porque o que a gente tem liberado do MEC é a questão do cumprimento dos dias letivos, mas o conteúdo e a carga horária, ela tem que ser cumprida. Então, se o professor não está trabalhando o conteúdo de forma integral, aí a gente tem que conversar direitinho com esse professor, tá certo? Com relação a estender o calendário para uma turma, para uma outra turma, não dá, né? O calendário, ele é único, é o do campus. O que a gente está fazendo, e a gente fez porque a gente estava permitido pela reitoria, era calendário de iniciar as aulas de forma gradativa, com, por exemplo, o P7, P8, a gente começou em junho, né, dia 8 de junho,
por conta do SISU, por conta da integralização do curso, a formação, né, desses alunos no período, né, mais rápido. Então, eles, tanto que tá terminando o P7 e P8, eles estão terminando dia 29 de agosto. Então, os alunos de P8 já vão terminar agora. Alguns alunos, inclusive, já estão entrando no SISU desse do meio do ano. Alunos de P8, que estão concluindo agora dia 28, eles conseguem também já concluir o curso a tempo de participar de processo seletivo de alguma instituição de nível superior, tá certo? Isso só foi possível porque a gente começou com eles mais cedo, e a gente também está terminando um calendário também mais apertado, tanto o P7 quanto o P8, quanto as demais turmas, tá certo? Aí eu te peço, em casos especiais, que, por favor, conversa com o Pedro, para que ele repasse também para as coordenações responsáveis pelas disciplinas, tá certo? Com relação ao tablet, como eu disse para a Manu, a gente recebeu hoje de manhã o ofício informando, está bem quente, de última hora, a informação sobre a questão do tablet, tá? Com relação às regras, o que eu me recordo agora, da minha leitura rápida que eu fiz, é que será considerada a questão da renda, né, dos alunos, a questão da renda per capita familiar, que é até meio salário mínimo, tá? E não necessariamente o aluno não tenha pedido o chip, ele não vai ser contemplado no tablet, não necessariamente, tá? O que vai entrar, o que vai ser considerado é a renda familiar dele mesmo, e a questão dele ter feito os critérios que estão sendo adotados para esse primeiro momento, e caso haja sobra de tablet, aí eles podem colocar outros critérios, né, mudar os critérios, mas no primeiro momento é a questão da renda familiar, né, de até meio salário mínimo, per capita, de ter estudado integralmente em escola pública, ou aluno que estudou em escola particular, mas que tenha sido bolsista, né, que aí ele entraria nesses critérios iniciais, que podem ser ajustados depois. Também tem a questão de aluno, tem o percentual, está sendo distribuído em termos percentuais os tablets para alunos que estão mais de início de curso, tá? Então, tem um percentual, se eu não me engano, é 40% mais para início, e aí vai mudando. Eu não tenho de cabeça ainda isso, como eu disse para vocês, é muito novo, a gente recebeu hoje esse documento, mas toda essa informação de quantos tablets vão vir para cada campus e quantos tablets serão por curso, quem vai fazer esse cálculo é a reitoria, tá? Então, eles que vão dizer quantos tablets serão, de fato, para o campus Fortaleza e quantos ficarão por curso, considerando esses fatores que eles colocaram na resolução, tá bom? Outra coisa que você perguntou, você falou... Pode lembrar aqui, Denis, eu acho que faltou alguma coisa. Mas não, acho que só para reiterar, que a senhora falou na questão da professora de matemática, só para reiterar, a qualidade da aula dela é a melhor possível, graças a ela a gente está conseguindo entender o conteúdo, ela é a melhor professora possível, a gente está só colocando aqui em discussão a questão do calendário, que o calendário está muito apertado e que está muitas atividades para pouco período. E o que eu coloquei mais também em questão foi a questão que uma pessoa já trancou o curso e a outra está pensando em trancar por conta que não está conseguindo acompanhar. Tá. Nós tivemos, só para colocar aqui para vocês também, nós tivemos quase 2 meses de aula antes do fechamento do semestre. O que eu estou achando estranho, assim, querendo entender, Denis, é porque se eram 10 capítulos e nós já tínhamos quase concluído a primeira etapa antes da pandemia, então acho que já era para ter sido trabalhado mais de 5 capítulos. Então, é isso que eu queria que você conversasse um pouquinho com a coordenação do curso, para dar mais detalhes do que está acontecendo, não colocando, né, de forma alguma a qualidade do ensino da professora, não, que eu acredito que todos os professores têm se dedicado muito, têm trabalhado exaustivamente, então a gente não questiona isso, tá? É só para poder entender direitinho, para eu não fazer um pré-julgamento de nada, sem entender todo um contexto, tá certo? Aí, por isso é importante que você dê uma conversadinha com o professor Pedro, para colocar essa situação aí direitinho para ele, tá bom? E com relação aos alunos que pedem trancamento, né, isso aí é um direito de fato do aluno, né, a solicitação de trancamento está amparada no ROD, a gente tenta ao máximo minimizar, mas a gente também entende que
a gente precisava retomar o nosso ensino, que a gente precisava dar continuidade ao ensino, e que a gente tem que, de alguma forma, desculpa, eu dei uma interrompida só para acompanhar no chat, porque o Denis colocou lá, aí eu queria só porque vai que tinha alguma pergunta a mais que eu não tinha colocado, tá? E aí a gente pede que esses alunos, primeiro, contactem a coordenação do curso, tentem ver de que forma a instituição pode dar mais um suporte, mais um apoio. A gente entende que a gente, de fato, está tendo um trabalho a mais com os professores, com os alunos, que a gente está tentando compensar um pouco do que a gente perdeu lá atrás para minimizar, né, o máximo possível os prejuízos com relação à integralização do curso, à formação dos alunos, porque a gente também está sendo cobrado por alunos que querem concluir o curso porque tem demandas diversas, tem aluno que precisa para trabalhar, tem aluno que já estava atrasando, não quer que atrase o curso, tem parte de alunos que nos mandam e-mail, então, assim, a gente também recebe pressão de todos os lados. Por isso, a gente precisa ouvir todos, e a gente tem esses momentos para ouvi-los, né, e esse momento aqui é super importante para que a gente receba esse feedback de vocês, para que a gente leve para a discussão junto às coordenações de curso, para no momento da deliberação todos sejam considerados, né, então a gente está ouvindo aqui vocês, mas a gente também ouve muito de quem está terminando o curso e que quer concluir, né, em tempo, né, então, como eu disse para vocês, a gente já tem alunos fazendo abaixo-assinado que querem terminar o semestre final do ano, que não querem que o semestre se estenda até o próximo ano, então, assim, a gente tem que ouvir todos os lados, tá bom? A gente tem mais uma pergunta aqui do chat, do Aureliano, justamente perguntando se o semestre vai ser encerrado antes de dezembro. Acho que antes de dezembro não, né, Aureliano? Porque vai ficar muito curtinho. A professora Adriana até comentou que eles vão fechar esse calendário hoje à tarde, né? Está previsto para encerrar no dia 26, mas a gestão do ensino, que é a professora Adriana, os 7 chefes de departamento, o coordenador da área de educação física e os 30 coordenadores de curso vão estar conversando sobre isso. Na nossa próxima reunião, a gente vai estar trazendo. E aí, a nossa última inscrita, né, que se inscreveu aqui para falar é a Tainara. Ela já tinha até feito uma pergunta no chat, mas ela vai fazer outras perguntas. Eu vou passar a palavra para ela agora, tá certo? Aí tem só mais uma pergunta. Depois depois que a Tainara fizer, eu faço aqui do chat a última pergunta do chat. Certo, gente. Bom dia novamente, né? Assim, tem outras dúvidas também que eu acabei esquecendo de falar. Tem colegas, meio como o Denis falou, né? Realmente, na minha turma também está tendo bastante trancamento, porque ninguém está conseguindo acompanhar. E eles estão me perguntando como faz o trancamento e se eles podem trancar algumas disciplinas específicas que eles estão tendo mais dificuldades de acompanhar por serem mais difíceis de entender de forma remota, como está sendo, né? No caso de nós, a disciplina de programação, que está sendo muito difícil, porque tem gente que não tem computador para ficar programando, nem fazendo as atividades. E isso está dificultando bastante. E eles não estão entendendo bem e queria saber se tem como trancar agora essas disciplinas, que eles estão com dificuldades, e no segundo semestre, se eles vão poder se inscrever novamente em outras nessas disciplinas mesmas que eles trancaram, para revoltar do começo, para ver tudo novamente. E como eles fazem isso para fazer o trancamento. Também queria saber bem detalhado como é que faz para explicar a eles. A dúvida que eu coloquei no chat, eu não sei se vocês sabem me responder, né? Mas é realmente uma dúvida minha. Do SISU, quem passou nesse semestre agora, no IFCE, né? Que é o 2020.2, se tem que fazer uma confirmação presencial de documentação e se tem alguma previsão para essa documentação, para ser entregue presencialmente. Era só isso mesmo, tá? Obrigada pela atenção. Posso falar, Manu? Oi, Tainara. Tainara, com relação ao trancamento de disciplina... Perdão, desculpa, eu desliguei aqui o microfone sem querer. Com relação ao trancamento de disciplina, a gente tinha o prazo, de acordo com o ROD, já tinha sido encerrado antes da suspensão das aulas na pandemia.
devido à pandemia. O que nós fizemos, né, devido à situação da pandemia, a gente prorrogou o prazo para trancamento de componente curricular. O prazo se encerrou dia 7 de agosto, tá? Um prazo que nós estendemos 2 semanas, né, depois, um pouco mais de uma semana, foi do dia 20, na verdade, a gente iniciou lá em julho, mesmo antes do início das aulas, e concluiu dia 7 de agosto, tá? O prazo para aluno solicitar trancamento de disciplina, tá? Porque para trancamento de disciplina tem período próprio. Então, o aluno teria que ter solicitado até o dia 7 de agosto. Isso foi divulgado para os e-mails, foi enviado por e-mail de todos os alunos, a comunicação enviou, foi colocado na página da instituição, né, do Campus Fortaleza. Sempre que vocês quiserem buscar informação do Campus Fortaleza, coloquem a página do Campus Fortaleza e não aquela página geral do IF, porque o aluno coloca assim, www.ifce.edu.br e para. Aí, nesse caso aí, ele vê a reitoria, né, assim, a comunicação que a reitoria coloca. Para que vocês vejam as informações do Campus Fortaleza, você tem que colocar /Fortaleza. A gente tem divulgado amplamente, a gente tem um botão, uma página lá, que é ensino remoto, dentro da página do Campus Fortaleza, que a gente está sempre colocando informações para os alunos. Além disso, a gente também manda por e-mail, a comunicação dispara por e-mail, tudo que a gente coloca na página, a comunicação também dispara por e-mail para os alunos, o e-mail que está cadastrado no acadêmico, né? E aí a comunicação também dispara por grupo de WhatsApp, né? A gente divulgou bastante esses contatos que a comunicação tem de WhatsApp, e a comunicação sempre dispara também essas matérias nesses grupos, tá? Então, assim, para trancamento de componente curricular, no teu caso, Tanara, que você é do subsequente eletrotécnica, né? A gente deixou para poder trancar até o dia 7 de agosto. A partir daí, não tem como trancar mais componente curricular, tá certo? Para o semestre 2020.1, tá? Então, só disciplina ele não tem mais como trancar. Aí ele se matricula novamente em 2020.2, caso ele não obtenha êxito, né, nesse semestre, ele se matricula novamente em 2020.2 para cursar novamente a disciplina. O calendário, como eu já disse, a gente está discutindo, ainda está em nível de discussão da gestão de ensino, né, com as coordenações de curso, e aí eu não tenho ainda como fechar direitinho isso com vocês. Tinha mais alguma coisa, Tainara, que eu não falei? Sisu, ela perguntou sobre tá. O SISU, Tainara, o que está colocado é o seguinte, como a gente ainda não está em trabalho presencial no campus, toda a documentação que o aluno apresentou pelo ESOLIS, né, porque a inscrição, né, foi tudo pelo ESOLIS, aí está lá colocado no edital que o documento original só vai ser entregue quando a instituição voltar às atividades presenciais. Então, quando a gente tiver retornado em atividade presencial, por exemplo, retornou atividade presencial administrativa, né, e o setor administrativo que responde por isso, que no caso é a CCA, já estiver podendo receber essa documentação, aí vai sair uma matéria divulgando, né, e vai sair também, e aí é encaminhado um e-mail para os alunos, né, no caso que eram os candidatos e se tornaram alunos, para que eles levem a documentação. Por enquanto, ainda não está definida essa data. Então, o aluno que apresentou pelo ESOLIS e foi aprovado, ele já está sendo matriculado. Se esse aluno tiver alguma irregularidade na documentação, vamos supor, apresentou um documento, né, adulterado, vamos supor assim, né, um caso extremo, né, documento adulterado. No momento que ele for entregar a documentação no presencial e que for verificada alguma falha nesse documento, ele pode perder a vaga, tá certo? Mas isso aí seria um caso extremo, né, de alguma adulteração. Eu estou colocando um caso bem extremo aqui, tá? Mas o original mesmo, a entrega só mesmo quando a gente voltar no presencial. Chances de começar online o quê? O semestre, Tainara? O segundo semestre, ele vai começar remoto, tá bom? É online mesmo. Os alunos do primeiro semestre dos superiores, né, que estão entrando agora, que iniciam as aulas junto com vocês no segundo semestre. Então, o segundo semestre é remoto, ele se inicia remoto, então, mesmo esses alunos do primeiro semestre que estão entrando pelo SISU, que vão iniciar em 2020.2, eles vão iniciar com ensino remoto. Tá certo?
Aí, aqui, só para fechar as últimas dúvidas, passando aqui pelo chat, né? Professor que não está postando as aulas gravadas, a gente já abordou esse tema 2 vezes. Registra lá para o e-mail aluno.fortal, ou conversa com o coordenador do curso, ou primeiro conversa com o coordenador do curso, não resolveu, registra lá no e-mail, que é para a equipe da CTP poder ajudar vocês, né? A gente também teve outra pergunta aqui falando do... Manu, perguntando aqui do processo seletivo, no caso deve ser integrado e subsequente. Isso. E Aí também só tem uma pergunta sobre rematrícula. Tá. Reabertura de matrícula, a gente já encerrou também dia 7 de agosto, reabertura, né? Aí eu acredito que ele esteja falando é aluno de integrado, né? Que aí tem que o aluno ele é matriculado já em bloco de disciplinas, né? Aí, no caso, no reajuste, que a gente tem um período para o reajuste, mas isso aí tudo vai ter uma matéria, a comunicação já está com uma matéria prontinha. Assim que a gente fechar o calendário, a comunicação já vai publicar para vocês e vai mandar por e-mail também. Eu não queria colocar datas agora, porque pode ser que tenha alteração, e aí não é legal a gente falar uma coisa e depois ficar voltando, acho que gera mais confusão do que orienta, tá? Aí terá o período de reajuste, que é quando os alunos solicitam matrícula em disciplinas que estão com dependência ou querem cursar em outros horários, né, e aí já vendo a disponibilidade de turmas de outros cursos, né, que são disciplinas equivalentes. Tá? E a gente vai ter um período para isso. Com relação à seleção, com relação ao edital, a gente tinha feito uma solicitação para o Departamento de Ingressos de que a gente pudesse aproveitar os classificados no edital 2020.1. Nós recebemos ontem, e a gente estava certo que isso seria possível. Nós recebemos ontem a informação que a Proju negou, né, a que a gente fizesse o aproveitamento dos classificados no edital 2020.1 e que a gente, então, vai ter que fazer ou aderir ao edital que está sendo posto pela reitoria, que é um edital multicamp, que é a partir da seleção de histórico escolar. Porque a gente não tem como fazer prova, porque a gente não está podendo ter, né, aglomeração. Então, um processo seletivo como esse, a gente tem aglomeração, inevitavelmente. Então, a gente... assim que eu encerrar a reunião aqui com vocês, eu vou despachar um processo, né, para deliberar sobre isso, se a gente vai aderir ou não a esse processo seletivo multicamp, que é por histórico escolar, que é a única alternativa que a gente tem para esse período agora. E provavelmente é o que a gente vai ter para o semestre 2020.2 e o semestre 2021.1, a seleção por histórico escolar, tá? Porque a gente não tem como realizar a prova. E aí, gente, são muitas coisas ainda para ajustar, como a professora Adriana está dizendo, ela está compartilhando o processo com vocês, né? A gente às vezes tenta ir para um caminho, depois não dá certo, volta, planeja novamente, né? E é assim que está sendo o cotidiano da equipe de gestão, né? Professora Adriana, eu queria abrir para suas considerações finais, antes da gente encerrar aqui. Bom, pessoal, primeiro agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Então, assim, é importante que os alunos, de fato, estejam bem atuantes, estejam nos dando um feedback de como está sendo. A gente entende que não está, que a gente está vivendo um momento, né, atípico, um momento de que a gente está tendo que se sacrificar de muitas formas, né? Tanto na vida pessoal como também na institucional. Né, na instituição, nos nossos estudos, e que é importante esse retorno de vocês para que a gente possa ver de que forma a gente pode realinhar e a gente possa unir as duas coisas, né, a gente consiga avançar, mas a gente consiga, obviamente, garantir a qualidade do ensino, que é o que a gente sempre preconizou na nossa instituição, né? Então, a gente está ouvindo alunos, a gente está ouvindo professores, a gente está tentando ajustar da melhor forma possível, né, entendendo que a gente está liberado pelo MEC, pelo CNE, né, que é o Conselho Nacional de Educação, a não trabalhar mais com o dia letivo, né, até o dia 31 de dezembro, e sim com a carga horária das disciplinas e conteúdo, mas a gente entende que, quando pesa demais a mão, e quando isso está prejudicando a formação do nosso aluno, a gente precisa, sim, reavaliar, fazer os ajustes necessários para que a gente possa minimizar, né, todo esse impacto, tá? Então, a gente agradece mais uma vez o retorno de vocês, todas as considerações são pertinentes, serão consideradas, a gente está discutindo,
desculpa, entender também que a gente, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho as minhas considerações, o outro também tem, e a gente tem que chegar a um denominador comum, né, a gente tem que cede por um lado, cede pelo outro, até que a gente encontre, né, a fórmula que seja, né, o mais próximo do ideal para a gente, né, não necessariamente vai ser o meu ideal, mas o que é um meio termo que satisfaça também aos demais, né, então, o olhar para mim, mas o olhar também para o outro, né, então a gente está considerando tudo isso. Então, a gente tem alunos que nos procuram dizendo que não querem que avance, que o semestre vá para o próximo ano. A gente também tem alunos colocando a questão do peso, da carga das disciplinas, né, da densidade de conteúdo, e por conta disso a gente está tentando reajustar para tentar, né, ajustar o que seja próximo de um e de outro, né, a gente sabe que não vai ter como agradar 100% a todos, né, a gente não tem essa pretensão, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir. Isso realmente nos demanda tempo, nos demanda esforço, reuniões e reuniões. A gestão de ensino tem tido muitas reuniões para tentar chegar a um consenso sobre o que seria, né, o ideal nesse momento em que a gente está vivendo, né, a gente tem que ver que o ideal não é o ideal do momento presencial, o momento do que a gente está vivendo agora, tá? E aí é isso, eu agradeço a presença de vocês, agradeço esse feedback de vocês, sempre que vocês precisarem, que tiverem algumas colocações, algumas contribuições, feedback, nos enviem pelo e-mail aluno.fortal, a gente tem recebido esse retorno, e tem atuado, né, à medida que a gente está recebendo essa comunicação de vocês, né, eu sei que às vezes vocês mandam e-mail lá para a comunicação, mas não é o canal, né, que deveria ser, porque a gente sabe que a comunicação também tem uma carga grande de trabalho, se vocês puderem enviar o e-mail diretamente para o aluno.fortal, fica mais fácil, o retorno fica mais rápido para vocês, né, porque vocês mandam para a comunicação depois tem que mandar para a gente para ter a resposta, então vocês podem mandar diretamente para a gente. Esse e-mail está bastante atuante, todos os dias a gente entra no e-mail e responde aos e-mails. Na época da adesão ao ensino remoto, a gente respondia mais de 200 e-mails por dia, tá, então, assim, é um volume muito grande, agora está mais calmo, né, porque já passou o processo de adesão, então a gente está conseguindo responder com uma velocidade maior ainda os e-mails, tá certo? Mais uma vez eu agradeço demais a vocês, tá? E eu espero vocês no próximo encontro. Obrigada a todos. Obrigada, Manu. Eu agradeço, professora Adriana, e a equipe da CTP a disponibilidade. No começo da reunião, teve alguma aluna, não me lembro agora o nome, que pediu para a gente divulgar com mais antecedência, a gente vai ajustar, porque essa semana começou bem corrida com os nossos eventos online, a gente é uma equipe só para dar conta de tudo, né? E eu agradeço a presença de vocês, convido para continuar seguindo a gente nas redes sociais, e lembro que a reunião vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube. Então, até o próximo encontro, pessoal. Tchau! Bárbara, tu suspende a gravação, por favor.